Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 181, Austin disse, ataque com fogo fato. Por alguns segundos, Shedinja não se moveu antes de soltar um grito arrepiante que assustou todos na praia. O corpo de Shedinja fica cercado por bolas de fogo azuis claras, então ele lança as bolas de fogo no Garchomp que tentou se esquivar do fogo fato. Mas aquelas chamas sinistras mudaram de direção atingindo o corpo de Garchomp. Areias escaldantes, Cynthia disse calmamente, pois sabia que se usasse um movimento óbvio e super afetado como lança-chamas, Austin teria feito Shedinja se esquivar. Mas e quanto ao movimento que Austin nunca tinha visto antes? O corpo de Shedinja foi atingido pela areia escaldante, mas de repente a boca de Garchomp se encheu de chamas e antes que Austin pudesse comandar qualquer coisa, o lança-chamas se espalhou loucamente sobre as areias escaldantes e Shedinja imediatamente caiu. Os queixos de Austin e Pikachu caíram quando viram como Shedinja caiu sem esforço antes que Austin sentisse vontade de dar um tapa em seu rosto. Claro, Cynthia sabe como derrotar um Shedinja sem esforço. Retornando a Shedinja, Austin se repreende por sua confiança sem precedentes na Guarda Maravilha. Tirando outra Pokébola, Austin sussurrou. Você está pronto, amigo? A Pokébola ficou quente ao toque quando Austin a jogou rapidamente. Saindo da Pokébola no ar, Charmeleon pousou no campo de batalha vindo da nuvem de fumaça. Um par de olhos vermelhos olhou para Garchomp, que de repente sentiu uma sensação de queimação por todo o corpo. A queima do fogo fato fez efeito. A temperatura ambiente aumentou quando a seca entrou em vigor. Lançador de foguetes. Charmeleon respirou fundo, fazendo com que os olhos de Cynthia se arregalassem antes de ela dizer calmamente, Voe. Charmeleon usou um lança-chamas para se lançar no ar, fazendo com que a tempestade de areia explodisse com uma explosão de poeira. No ar, Charmeleon lançou um pulso de dragão no fugitivo Garchomp, que contra-atacou usando um ataque de dragão através do pulso de dragão. Garchomp rompeu o pulso do dragão de Charmeleon enquanto apontava uma garra do dragão para Charmeleon, que entrou em pânico e tentou lançar um pulso do dragão a queima-roupa. Vendo isso, Austin franziu os lábios antes que uma ideia se formasse. Draco Meteoro. O que? Pela primeira vez desde a batalha, uma das estratégias de Austin a deixou sem palavras. Ao ouvir o comando de seu treinador, a boca de Charmeleon reuniu uma enorme quantidade de energia dracônica. Veneno Jab. A barbatana de Garchomp brilhava com uma aura arroxeada ao empalar Charmeleon, injetando uma enorme quantidade de toxinas em seu corpo. Vendo isso, o coração de Austin deu um pulo e seu peito apertou. Por que a respiração estava tão difícil? A areia ao redor da praia, a maciez do pelo de Pikachu em sua pele, a frieza de sua Pokébola alinhando seu cinto, o som das ondas, o esvoaçar dos cabelos de Cynthia. Uma quantidade extrema de informações estava sendo despejada na mente de Austin enquanto ele estava tendo um ataque de pânico, enquanto se lembrava de um movimento semelhante ao veneno Jab que Raticate afundou. Pica-pi! O grito de Pikachu fez com que Cynthia desviasse sua atenção para Austin em pânico. Oh, não! Uma expressão de preocupação brilhou no rosto de Cynthia quando ela deu um passo à frente com a mão estendida, mas o corpo de Charmeleon foi lançado na areia. A nuvem de poeira girou em torno de uma bola de energia dracônica azulada. A cabeça de Charmeleon recuou quando a bola de energia dracônica foi lançada ao céu com Garchomp como alvo. No meio do caminho, o orbe se dividiu em orbes menores que convergiram em direção a Garchomp. Charmeleon virou-se para seu treinador que suava muito enquanto uma expressão de alívio adornava seu rosto. Devemos parar a partida? Cynthia gritou. Charme! Ao ouvir a voz de Cynthia, Austin engoliu em seco ao ver a expressão nos olhos de Charmeleon. Tirando uma garrafa de água da bolsa perto de seus pés, Austin jogou tudo na cabeça. Penteando o cabelo para trás, Austin respirou fundo algumas vezes para se acalmar. E me impedir de vencer? A resposta de Austin fez com que Charmeleon parecesse animado com a ideia de continuar a partida. Enquanto Cynthia estava preocupada, ela apertou a mão dele e assentiu. Um pequeno sorriso se formou em seu rosto ao ver a expressão de excitação nos olhos de Charmeleon. Corrida do dragão. Da nuvem no céu, Garchomp coberto de energia dracônica em forma de cabeça de dragão atacou Charmeleon. Ao drago. Os gritos de Austin fizeram com que Charmeleon usasse a cauda do dragão para se ancorar em um ponto enquanto usava um lança-chamas para girar como um peão. Agora, Charmeleon parou de usar a cauda do dragão, o que fez com que ele fosse lançado em Garchomp em alta velocidade. Garchomp usando Dragon Rush e Charmeleon usando Metallic Dragon Claw se encontraram no centro enquanto um som estridente encheu toda a praia. Com o ímpeto de Charmeleon, a garra metálica do dragão parou o Dragon Rush de Garchomp. Os ataques de Garchomp e Charmeleon lutaram pelo domínio, mas a queimadura de Garchomp fez com que Garchomp perdesse o foco por um segundo e a batalha pelo domínio foi vencida a favor de Charmeleon. Pulso de dragão. O grito de Austin fez com que Charmeleon abrisse a boca para lançar um Dragon Pulse em Garchomp, mas as toxinas venenosas fizeram Charmeleon estremecer. Indignação, não. Charmeleon se lance no ar, os olhos de Garchomp brilham em vermelho e seu corpo é delineado por uma aura vermelha. Charmeleon, sentindo perigo, tentou se esquivar, mas seus pés foram pegos pelas nadadeiras de Garchomp, que jogaram Charmeleon no chão. Bum! Mas Garchomp não parou enquanto suas nadadeiras atacavam Charmeleon repetidas vezes. Ao ver isso, Austin sentiu bile se formando em sua garganta. Ele queria cancelar a partida, mas Pikachu o impediu. Pikachu, eu tenho que parar com isso, Charmeleon pode se machucar.
Pikachu em resposta apontou para a nuvem de poeira onde Garchomp atacava continuamente Charmeleon. De repente a barbatana de Garchomp recuou quando um olho vermelho pôde ser visto na nuvem de poeira. A nuvem de poeira se abriu mostrando um Charmeleon espancado com uma aura vermelha cobrindo todo o seu corpo. Isso é indignação? Os olhos de Austin e Cynthia se arregalaram quando Garchomp e Charmeleon se lançaram em uma briga. Ao contrário do refinado Garchomp que o dominou, a indignação de Charmeleon foi extremamente caótica, pois ele usou seus instintos básicos para lutar contra Garchomp, que era muito mais mortal. Mesmo assim, a batalha dos dois dragões foi um espetáculo incrível, pois todos na praia ficaram maravilhados. Os dentes se encontraram e se esconderam. Fia encontrou Garra, enquanto a energia dracônica explodia dos corpos dos dois dragões. Boom! Batendo Charmeleon no chão, Garchomp olhou para o pequeno dragão que estava olhando para ela com uma adaga. Talvez da próxima vez, quando você evoluir para o seu apogeu, eu o enfrente na batalha como um igual. Charmeleon só viu um sorriso malicioso no rosto de Garchomp quando ela levantou o pé e isso foi tudo que ele viu antes da escuridão tomar conta. Parágrafo MAC, embora talvez mais conhecido hoje em dia por seus usos militares, não apenas como esteio de todo exército, mas porque os primeiros canhões foram improvisados ao serem cortados nas costas de um Blastoise morto. Nos tempos antigos, Blastoise era amado como inimigo de Seca, pois podem dançar para trazer a chuva. Antigamente, as danças da chuva eram um elaborado ritual religioso liderado por xamãs, uma aldeia inteira formando um círculo e um Blastoise no centro, cuja dança estranha e desajeitada as pessoas copiavam sempre que ficavam muito tempo sem chuva. A chuva duraria dias e não apenas aumentaria os ataques do tipo água e permitiria que os trovões atacassem com precisão mortal, também nutriria as plantas, reabasteceria os reservatórios e até mesmo daria aos povos do interior lagos temporários para nadar. Hoje em dia, com a domesticação de criadores de chuva superiores, como Casfor, e um clima mais úmido em Kanto, a dança original passou para os livros de história. Mesmo que apenas na descrição, o conhecimento de como realizar o ritual real foi perdido para sempre. Elementos da antiga Rendense permanecem na guerra e nas batalhas de Pokémon, onde Blastoise ainda é frequentemente usado para apoiar seus camaradas do tipo água, drenando nuvens dos céus, mesmo que por um período de tempo muito mais curto. Capítulo 182. Devolvendo Charmeleon à sua Pokébola, Austin não pôde deixar de suspirar. Mesmo depois de jogar tudo isso em Garchomp, ela ainda se levantou. Ele poderia derrotar Garchomp? Austin olhou para a praia enquanto pensava se deveria desistir ou não. Pica! Ao ouvir o grito de Pikachu, Austin olhou para seu ombro enquanto Pikachu lhe lançava um olhar determinado. Qual foi a razão pela qual eles treinaram como o inferno com Cynthia? Foi para perder? Foi simplesmente desistir? O olhar de Pikachu fez a mente de Austin se encher de pensamentos enquanto a dúvida desaparecia de seus olhos, tirando uma Pokébola que tremia violentamente. Austin nem precisou escolher. Jogando a Pokébola fora, Fearo apareceu no campo de batalha com um grito orgulhoso. Garchomp bufou ao ouvir o grito de Fearo quando ela pisou na praia e soltou um rugido que silenciou toda a praia. O suor de Austin caiu com a maneira de Garchomp afirmar o domínio. Asa aérea. Posição 1 de Garchomp. Cynthia disse calmamente, fazendo com que Garchomp se deitasse no chão como um crocodilo esperando que sua presa se aproximasse dele. Desviar. Ao ouvir as palavras de seu treinador, Fearo bufou, mas finalmente obedeceu, virando-se para o céu. Uma chama azulada tomou conta do corpo de Garchomp enquanto o fogo-fato Barn estava corroendo sua saúde, mas de repente as chamas pareceram diminuir cada vez mais. Esta foi a postura 1, um movimento que fez todos acreditarem que Garchomp estava esperando a oportunidade perfeita para atacar, mas na verdade, Garchomp estava escondendo essa fachada de que iria atacar enquanto se curava com Hash. Os olhos de Pikachu se estreitaram antes de apontar para frente e exclamar, pica, pica. Austin olhou para Pikachu antes de seus olhos se arregalarem ao ver as queimaduras de Garchomp sendo curadas. Dança das penas. Fearo abre suas asas e ambas brilham em branco. Ele então atira penas brancas brilhantes em Garchomp. Cada pena atingiu o corpo de Garchomp enquanto uma aura branca irradiava de Garchomp por um segundo, indicando que a dança das penas de Fearo tinha menor poder de ataque de Garchomp. Os olhos de Garchomp se abriram quando ela se levantou. Esticando suas nadadeiras, Garchomp rugiu antes de bater suas nadadeiras na praia, provocando uma tempestade de areia por toda a praia, mas a tempestade de areia ao redor não afetou a visão de Fearo, substituindo clones de Flash. Centenas de Fearos apareceram no céu como se fossem um rebanho antes que cada cópia de Fearo desaparecesse do céu avançando na tempestade de areia. Dentro da tempestade de areia, Garchomp permaneceu silenciosamente em um lugar enquanto esperava que sua presa a atacasse. De repente, ela se viu cercada por centenas de Fearo, mas não havia nenhum sinal de surpresa no rosto de Garchomp, já que nenhum desses Fearos era o real. A equipe dupla de Fearo desapareceu no momento em que tocou o corpo de Garchomp. Garchomp fechou os olhos enquanto se concentrava em sentir a tempestade de areia ao redor. Havia algo se movendo rapidamente na tempestade de areia. Vir. Garchomp pensou enquanto ela torcia seu corpo e com uma garra de dragão confrontava o treinamento de um Fearo. O impasse durou apenas um segundo antes de Garchomp dominar e fazer com que Fearo fosse jogado no chão. O Fearo incorporado começou a evaporar como uma nuvem de fumaça. Das costas de Garchomp, a tempestade de areia se abriu revelando o Fearo coberto por uma aura azul em espiral. Garchomp rapidamente tentou torcer o corpo para contra-atacar, mas Fearo foi mais rápido. O céu de Fearo atacou pouco antes de pousar no intestino de Garchomp, uma aura avermelhada emitida pelo olho de Garchomp antes que uma nuvem gigante de fumaça cobrisse a praia. Austin suspirou enquanto olhava para a nuvem de fumaça.
Arceus fez com que uma nuvem gigante de fumaça aparecesse toda vez que uma perda fosse mostrada. A poeira baixou revelando Fearo nocauteado no chão com Garchomp parado sobre ele, atordoado. Vendo o confuso Garchomp, Austin imediatamente devolveu Fearo enquanto olhava para seu amigo. Preparar. Pica. Pikachu correu ao longo do ombro de seu treinador e com um salto gigante, pousou na frente do confuso Garchomp. Fingir. Pikachu fechou os olhos enquanto suas patas brilhavam com energia branca. Juntando as patas, um som penetrante unidirecional foi liberado fazendo Garchomp estremecer. Conspiração desagradável. Garchomp, saia dessa. Enquanto Garchomp balançava a cabeça para se livrar de sua confusão, o corpo de Pikachu foi envolvido por uma aura escura e seus olhos brilharam vermelhos por alguns segundos. Nó de grama. Pikachu bateu com a pata no chão enquanto uma onda de energia unidirecional da grama se movia por toda a praia. Garchomp chegou tarde demais para se esquivar do Grass Knot. Mesmo tendo sofrido todo o impacto do ataque, Garchomp não foi tão danificado. Ataque rápido. Austin não queria dar a Garchomp a chance de atacar, pois Pikachu combinou um ataque rápido com cauda de ferro para atacar Garchomp. Cabeça de ferro. Boom. A cabeça de ferro de Garchomp e a cauda de ferro de Pikachu colidiram entre si, mas o corpo maior de Garchomp foi capaz de lidar sem esforço com a força por trás do ataque de Pikachu. Indignação. Ascensão do imã. Cynthia e Austin gritaram seus respectivos movimentos enquanto o corpo de Garchomp era engolfado por uma aura vermelha enquanto Pikachu usava apressadamente Magnetize para se esquivar, mas ao contrário de muitos outros tipos de treinadores, Cynthia treinou Garchomp de tal forma que ela pudesse direcionar toda a liberação de energia dracônica em lutar contra um oponente que tenta evitá-lo perseguindo. Um jogo semelhante de gato e rato envolvia um ameaçador Garchomp atacando o Pikachu voador. Pikachu fez o possível para evitar todos os perigos que teve. Enquanto isso, a mente de Austin corria para pensar em uma estratégia contra aquele monstro. Uma ideia surgiu na cabeça de Austin quando ele exclamou Flash. Parágrafo MAC. Dos pokémons que podem aprender String Shot, apenas Caterpie produz uma String Real Veedle, produz uma fibra fraca semelhante ao algodão e é utilizada exclusivamente para a construção de têxteis. Wurple produz um fio macio e sedoso e agradável ao toque, enquanto Spinarak e Ariados produzem um adesivo poderoso. Para utilidade, entretanto, nenhum deles é tão valioso quanto o barbante Caterpie. A corda pode ser usada no tiro com arco para fazer cordas, ou para 1000 outras coisas, metade delas improvisadas na época com poucos outros materiais. Outras fibras feitas de plantas são ocasionalmente usadas em outros lugares, normalmente em locais que não possuem ligações comerciais com a cidade de Viridian e sua floresta adjacente, onde a maioria dos habitantes de Viridian trabalha. A tarefa é difícil e ingrata, pois requer uma extensa colheita de folhas para alimentar o Pokémon inseto o ano todo. O barbante após a pulverização deve ser coletado manualmente, eles devem evitar batalhas contra eles, exceto os poucos sortudos o suficiente para comprar Everstones, pois a evolução enfraquece o barbante e os lucros nunca foram muito altos. Foi desta floresta que um jovem agricultor Caterpie chamado Giovanni começou a jogar para complementar a sua renda. Disse que ele odiava tanto o trabalho que no auge de seu poder, Caterpie foi a única espécie local de Pokémon que ele se recusou a obter para sua coleção. Capítulo 183. Clarão. No ar enquanto Garchomp estendia a mão para Pikachu. Pikachu lançou um raio que iluminou todo o céu como se um segundo sol tivesse nascido por um segundo. A aura de Garchomp se dissipou um pouco quando a indignação e o Flash a deixaram completamente vulnerável quando ela começou a cair. Cauda de ferro giratório. Usando a ascensão magnética para girar, Pikachu gira em alta velocidade e ataca Garchomp bem no estômago. A velocidade do ataque fez com que Garchomp caísse no chão. Barragem de quebra de tijolos. Pikachu parou de usar a ascensão magnética ao usar a gravidade a seu favor, mas houve um problema. Garchomp não estava confuso. Pulso de dragão, um raio azul esverdeado saiu da boca de Garchomp em direção a Pikachu, cujos olhos se arregalaram. Vou te enfrentar. O corpo de Pikachu foi engolfado por uma nuvem escura enquanto ele gritava. Pica, pica. O ataque Volt de Pikachu rasgou o pulso do dragão de Garchomp. Pica, pica, pica. Ponto de vista do Pikachu, eu não conseguia ver nada, mas sabia que precisava seguir em frente. Cores preta, azul e verde brilharam ao meu lado quando de repente vi o ambiente ao meu redor envolvido pela luz, mas uma sensação de perigo me alertou. Olhei para frente apenas para ver o vermelho. Draco Meteoro. Descarga. A voz calma de Cynthia entrou em Pikachu quando Garchomp lançou o Draco Meteor a queima-roupa em Pikachu, que retornou com um ataque de descarga. Boom! A praia inteira estava coberta de fumaça. Austin respirou fundo enquanto a fumaça se dissipava, revelando Garchomp parado sobre um Pikachu que lutava para se mover antes de desmaiar. Sorrindo com a vontade do seu pequeno companheiro, Austin foi buscá-lo. P.P.K. Não se preocupe, amigo, você foi incrível, mas deixe tudo para o resto de nós. Pikachu sorriu antes de fechar os olhos. Colocando o Pikachu sobre uma toalha de praia, Austin soltou sua Pokébola. Fechando os olhos, Austin pensou em como deveria continuar a batalha. Abrindo os olhos que brilharam vermelhos por um segundo, Austin jogou uma Pokébola. Uau, Pidgeot apareceu no campo de batalha. Tumba da rocha, Garchomp rugiu, fazendo com que pedras gigantes se projetassem do chão e disparassem em direção a Pidgeot. Furacão de aço. As rochas gigantes chegaram perto de Pidgeot, que imediatamente girou quando os ventos ciclônicos começaram a aumentar, com Pidgeot cavalgando os ventos ciclônicos com asas de aço ativas. Em vez de destruir as rochas gigantes, Pidgeot usou suas asas como morcegos para redirecionar as rochas gigantes em direção a Garchomp. Pensando que Austin estava tentando usar as pedras como cobertura, Cynthia exclamou calmamente. Pulso de dragão. As rochas gigantes foram vaporizadas pelo ataque dracônico. Vento favorável. Pidgeot gira fazendo com que os ventos ao redor aumentem.
Cynthia estreitou os olhos para a peça de Austin. Onda de calor em meia volta. Pidgeot gritou com uma onda de tinta vermelha sobre toda a praia, fazendo com que os olhos de Austin se estreitassem enquanto ele tentava encontrá-la. Enquanto isso, Pidgeot foi engolida por uma aura esverdeada quando ela apareceu instantaneamente na frente de Garchomp. Suas garras empurraram Garchomp de volta para sua Pokébola com Scizor aparecendo no campo de batalha. Dança da espada. Com o vento favorável ainda em vigor, Scizor foi mais rápido. Scizor cortou seus braços e múltiplas espadas azul claras o cercaram. As espadas param e apontam para Scizor, terminando primeiro, antes de desaparecerem. Uma aura amarela sobe ao longo de seu corpo, aumentando o poder de ataque de Scizor. Tempestade de areia. Cynthia exclamou como ela sabia com o vento favorável. Acertar o Pokémon de Austin não era uma opção. Então ela aumentou suas chances de evasão quando um ataque estava para ser lançado. Mas o próximo movimento de Austin deixou Cynthia sem palavras. Passe de bastão. Scizor ergueu as mãos no ar enquanto orbes de energia branca deixavam o corpo de Scizor enquanto ele voltava para sua Pokébola com Butterfree aparecendo no campo de batalha. Seguindo o vento favorável, Butterfree voou em direção a um local que seu treinador o havia instruído. Cynthia olhou para os ventos rápidos perto do lado do campo de batalha de Austin. Vai durar alguns segundos no máximo. Vamos tentar defender durante esse período. Guerra química. Butterfree gritou quando uma liberação gigante de venenos foi liberada com os ventos favoráveis, fazendo com que eles se espalhassem mais rápido pela praia. Você sabe o que fazer. Austin gritou com Butterfree balançando a cabeça enquanto ele começava a executar a dança Kiver. Vendo as grandes quantidades de venenos, Cynthia exclamou calmamente. Furacão flamejante. A guerra química de Butterfree foi sugada por um tornado de fogo. Com os venenos eliminados, Cynthia olhou para Butterfree, que ergueu sua antena enquanto orbes de energia branca deixavam seu corpo. Imediatamente Butterfree voltou para sua Pokébola sendo substituído por Clefairy. Os orbes brancos entraram no corpo de Clefairy. Os olhos de Cynthia se arregalaram quando ela percebeu que Austin fez Butterfree usar o bastão para transferir todos os buffos de poder para Clefairy, aumentando suas chances de vencer um dragão com uma Clefairy fortalecida. Estratégia 9. Garchomp desapareceu da tempestade de areia ao aparecer com um asa aéreo na frente do sorridente Clefairy com um Poison Jab. Garchomp avançou, mas algumas barreiras de proteção e uma tela de luz apareceram na frente do ataque de Garchomp, parando-a de repente. Ao contrário dos jogos, a tela de luz e a proteção não desaparecem após 5 turnos, mas precisam ser destruídas ou usadas para desaparecerem. 3 das barreiras de Munna foram destruídas durante a batalha, mas as 6 barreiras restantes ainda estavam lá protegendo Clefairy do Poison Jab de alta velocidade de Garchomp. Terreno enevoado. Clefairy brilhou em uma cor rosa púrpura antes de liberar uma névoa rosa de sua boca que cobriu toda a praia com uma camada de névoa rosa. Garchomp estremeceu devido à aura de fada ao redor, pois ela podia sentir que estava ficando mais fraca. Lança-chamas. A boca de Garchomp explodiu em chamas quando ela lançou uma onda de chamas em direção a Clefairy, que sorriu. Poder armazenado. Austin gritou fazendo com que Clefairy fechasse os olhos enquanto seu corpo explodia em uma aura rosa. Com o aumento dos buffos de Swords Dance e Kiver Dance convertendo-se em energia psíquica dentro do corpo de Clefairy. Clefairy não pôde evitar cerrar os dentes de dor enquanto canalizava toda aquela energia psíquica em uma explosão lunar. Com Psychic Terrain eliminando toda a dor, Clefairy transformou com sucesso a enorme quantidade de energia psíquica em energia do tipo fada. A onda de chamas de Garchomp encontrou a explosão lunar de Clefairy. A explosão lunar ultrapassou as chamas de Garchomp. Se vista de cima, a explosão lunar de Clefairy parecia um raio rosa escuro. Os olhos de Garchomp se arregalaram quando ela viu o feixe gigante extremamente rápido de rosa escuro antes de sorrir. Esta foi realmente uma batalha divertida. Boom! Uma onda de choque e poeira cobriram toda a praia. Tosse, tosse, Austin tossiu. Ele acenou com as mãos para afastar a poeira ao redor que lentamente se separou revelando um Garchomp em pé. O queixo de Austin caiu. Ela ainda está de pé depois de tudo isso. Garchomp sorriu antes de ela cair. Baque, Garchomp foi nocauteado. Austin pescou algumas vezes. Acabei de ganhar? Parágrafo. Na natureza, Metapod só é capaz de usar uma técnica, Harden. Normalmente quando atacados por treinadores ou predadores. Eles usam essa técnica para tornar seu exoesqueleto ainda mais resistente e esperam que seus inimigos se cansem de incomodá-los. Se sobreviver a este período, após alguns meses neste estado evoluirá novamente para um Butterfree. Esta é uma espera muito longa para o gosto da maioria dos caçadores de bugs. Para um treinador com um elenco completo, essa espera é irritante, mas aceitável. Para alguém que começou com um Caterpie, é simplesmente intolerável e, portanto, tornou-se uma espécie de rito de passagem para jovens caçadores de insetos ensinarem seu Metapod a usar o Tackle. Esta nunca é uma tarefa fácil. Afinal, o Metapod não só carece de membros, mas também do corpo ágil e da capacidade de deslizamento das cobras, e embora alguns possam ver amigos fazendo isso e descobrindo, normalmente cada treinador reaprende o método junto com seu Pokémon. Normalmente, pois há uma centena de variações, os Metapod balançam para frente e para trás em seus corpos desequilibrados, aumentando seu impulso até que possam se lançar para frente cerca de 30 centímetros. Assemelhar-se mais a um Rollout do que a um Tackle padrão e a um ataque fraco, bom apenas para derrotar Pokémons com metade do seu nível e Metapod selvagem. Alguns disseram que Metapod é um Pokémon fácil de treinar, pois requer apenas 3 níveis para evoluir. A maioria dos coletores de bugs responderia que é mais fácil treinar um Pidgey de 10 níveis do que um Metapod de 3.
Capítulo 184. Acabei de ganhar? Austin pensou antes de se beliscar para garantir que não estava sonhando. Não é um sonho, Austin. Você venceu, disse Cynthia enquanto se aproximava do atordoado Austin. E devo dizer que foi um belo uso de estratégia. Cynthia disse antes que seu sorriso desaparecesse ao ver sua amiga olhar para o chão. O que está errado? Não é nada. Austin, você pode me dizer o que há de errado? Suspiro, ok, então respeitarei seus limites. Austin, em resposta, sussurrou, eu não ganhei. O que foi isso? Cynthia disse antes que seus olhos se arregalassem. Austin, do que você está falando? Você ganhou esta partida. Não usei. Você não usou nenhum movimento de power up. Você teve muitas oportunidades durante a batalha para derrotar minha estratégia. Você poderia ter usado o rugido para destruir toda a minha estratégia. Você não usou nenhum item ou qualquer coisa. Uma frustrada Cynthia esfregou os olhos antes de finalmente chegar a ela. Sua amiga estava em dúvida. Para quem sofre de TEPT, seu pior inimigo são eles mesmos. Mesmo o menor erro é exagerado. Sim, ela também passou por uma fase semelhante depois que perdeu os pais. Cynthia colocou as mãos no rosto de Austin e o fez olhar para ela com força. Austin, você ganhou de forma justa. Mas, suspiro, seu idiota, cada um dos seus pokémons depositou sua confiança em você para vencer e agora você está apenas desrespeitando os esforços de todos. Não, eu não. Austin, eu sei que você não quis dizer isso. Você só está duvidando de si mesmo. Está sendo muito duro consigo mesmo. Você se lembra de Harrison, certo? Austin acenou com a cabeça enquanto Cynthia continuava. Ele me pediu para uma batalha durante a festa. Os olhos de Austin se arregalaram quando Cynthia perguntou. Você pode dizer quantos movimentos levei para derrotá-lo? Uau. E você derrotou o mesmo Pokémon que destruiu o chão com Harrison. Mas, sim, eu não dei tudo de mim, mas lutei com você em um nível que pensei que você estaria depois de todo aquele treinamento. E adivinhem que você superou o nível que eu esperava que você estivesse. Austin, você ficou mais forte e eu sei com certeza que você continuará a ficar cada vez mais forte. Tenho certeza de que Hatikat teria ficado feliz em ver sua família ficar muito mais forte. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Austin e Cynthia enxugou com o polegar. Agora não me venha com essa merda de Taurus de que você não ganhou. Cheirar, Austin enxugou as lágrimas ao dizer, sim, agora vamos curar todo mundo, ainda tenho que te entregar o seu presente. Sim. Austin pegou Pikachu enquanto Cynthia devolvia Garchomp enquanto olhava para sua amiga olhando para ela. Gosto do que você vê, Cynthia perguntou com um sorriso provocador, fazendo-me virar o rosto corado. Eu não esperava que você xingasse. Ora, Austin, nem sempre posso ser o campeão sofisticado de sino. Então você já amaldiçoou no campo de batalha? Essa é uma pergunta muito boa que não vou responder. Ei, vamos lá, estou curioso. Ao entardecer, Austin e Cynthia deixaram todos descansar enquanto desfrutavam do passeio tranquilo pela bela paisagem da Ilha Sulfa. E atualmente minha avó está trabalhando para descobrir os segredos das ruínas das máquinas. Austin assentiu enquanto sua mente estava correndo. Ruínas de Machina não é o lugar onde o filme Arceus e a Joia da Vida aconteceu. Austin, você pode ouvir o que tenho a dizer? Ao ouvir a seriedade no tom de Cynthia, Austin assentiu. Você precisa de ajuda. O que? Austin, eu sei que você sente que não precisa de ajuda, mas estou preocupado com meu amigo. Você tem apresentado cada vez mais sintomas de TEPT. Austin abriu a boca, mas nenhuma palavra pareceu sair. Austin, por que você se desculpou pelo que foi essencialmente minha decisão? Eu escolhi passar minhas férias com você. Por que você achou que isso não merecia vencer? Austin, eu te dei Muna para que sua saúde não se deteriore devido aos seus pesadelos, mas para todo o resto, você precisa fazer terapia. Eu sei pessoalmente que você não acha que precisa de ajuda, mas precisa, então como um amigo, eu pergunto a você, você pode, por favor, pensar em fazer terapia? Vou pensar sobre isso. Cynthia sorriu e beliscou sua bochecha com um dedo. Bom, então, tem isso. Ela puxou o que parecia ser um enfeite de vidro em forma de lágrima, igual ao que ela sempre usava na frente da camisa. O referido enfeite era preto, cristalino e tinha uma corrente amarrada para ser usada no pescoço. Não é isso? Isto é para você. Enfeites combinando, hein? Austin brincou enquanto olhava incrédulo para o item à sua frente. Ela revirou os olhos. É mais do que isso. Este enfeite contém uma pena de asa dada gratuitamente por Cresselia, uma das lendárias duplas lunares de sino. Ele evita que pesadelos prejudiquem seu sono. Austin olhou para o artefato cristalino em seus dedos. Uma pena de asa de um lendário? Sim, confirmou Cynthia. Minha avó me deu um par para ajudar com meus pesadelos quando eu era pequena. Eu tenho um comigo. Ela tocou o enfeite em seu pescoço. E agora você tem o outro. Muna não pode estar sempre com você o tempo todo. Mas, você não deveria estar? Austin interrompeu sua pergunta no meio do caminho, ao olhar dela. Tudo bem. Eu aceito. Obrigado. Ele olhou para longe quando uma visão chamou sua atenção. Cynthia. Olhe para isso. Os dois olharam para a direita, olhando surpresos enquanto centenas de Vingul e Swablu voavam juntos no céu. Foi uma bela visão enquanto a luz passava por cada Pokémon de uma maneira tão complexa que só se podia olhar para ela com admiração. Parágrafo Mac em O ensino o Butterfree é tão dominante nas competições quanto Salamence e Garchomp nas batalhas. Não é raro ver coordenadores especialistas de longe na floresta Viridian, fazendo a longa jornada até Kanto na esperança de obter aquele magnífico Pokémon de concurso. Butterfree parece bastante majestoso, certamente mais bonito do que Beltifle, nativo de Oen, mas seu verdadeiro apelo está em sua miríade de ataques. Há pouco que se compare a visão de um lindo vento prateado soprando uma dúzia de pós deslumbrantes, depois absorvidos em psibéons multicoloridos e os juízes, embora supostamente tenham jurado apoiar a criatividade, são pouco mais imunes ao seu feitiço do que o público. Os últimos 6 vencedores do Master Rank Beauty foram todos
Butterfree e também competem regularmente nos níveis mais altos de concursos Smart, CUT e Cool. Em sua terra natal, Kanto, onde as competições são desconhecidas, Butterfree não detém nenhuma dessas aclamações. Eles são treinados apenas por jovens bugcatchers que normalmente passam para insetos mais ferozes, como Citer e Pinsir, assim que adquirem um mínimo de experiência e habilidade. Capítulo 185. Pikachu, por favor, pare de comer esse ketchup. Pikachu. As primeiras 2 semanas de junho já haviam passado e agora, um dia depois da partida de Cynthia para Sinnoh, Austin se viu, de camiseta e shorts, parado na praia, olhando para o vasto mar ao redor, um mar que conectou a solitária Barf Island ao resto do mundo e, mais importante, ao seu destino, Vermilion Arbor. Sua sessão de treinamento com Cynthia e suas ações para tentar ajudá-lo deixaram um grande impacto na mente de Austin. Na mesma manhã em que Cynthia foi embora, ele de repente sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ele sentia falta dela. E foi aí que ele percebeu algo que o deixou horrorizado. Ele estava se apaixonando por ela. Ele gostava de conversar com ela por horas a fio, não era apenas uma paixão como por Jane. Ele queria passar mais tempo com ela. Ele gostava dos passeios que faziam, das estratégias que discutiam, e embora não soubesse o porquê, sentia falta das pequenas discussões que tinham. E acima de tudo, ela também gostava dele, se essas dicas que ela estava dando servissem de referência. Austin beliscou a ponta do nariz porque sabia que isso não seria possível. Ele estava tentando voltar ao seu mundo e buscar qualquer tipo de relacionamento não estava em questão. Colocando a mão no pequeno caixão de Haticat ao lado dele, Austin com um olhar melancólico pensou, minha vida realmente se tornou outra coisa. Ting, olhando para sua Pokédex, Austin respirou fundo ao receber a notificação de que um treinador estará esperando por ele em Vermilion Harbor para teletransportá-lo para a cidade de Lavender. Vou agradecer a Cynthia por pagar esse transporte caro. Austin pensou ao se lembrar das últimas palavras de Cynthia antes de partir. Você vai me ligar toda semana nesse número. Está claro, senhor? Eu me pergunto se ela chegou em Sinnoh. Nos últimos dias, ele treinou extensivamente, tanto ele quanto seus Pokémon. Não havia movimentos novos para aprender, apenas movimentos antigos para aperfeiçoar. Depois de uma semana aprendendo novas habilidades e técnicas de batalha com Pokémon de nível campeão, era hora de implementá-las e colocá-las em ordem. Os movimentos mais antigos e de nível básico tiveram que ser permanentemente substituídos por movimentos avançados e mais poderosos. Não fazia sentido aprender 100 movimentos, mas dominar alguns até a perfeição absoluta. Esse era o objetivo. E tenha certeza disso. Não foi fácil. Foi um inferno com H maiúsculo para alguns dos membros de sua equipe, Vartortri e Shedinja sendo os mais distintos. Enquanto Vartortri estava se acostumando com seu novo corpo e poder, Shedinja era outra coisa, pois ele não faria nada até que ele pedisse abertamente e ele faria essa tarefa por horas a fio sem uma única pausa no meio, o que deixou Austin com um olhar ansioso. Vartortri teve que lutar algumas vezes com os outros para pegar o jeito de seu novo corpo, mas ele estava indo bem. Scizor foi espancado até a morte por Charmeleon, que por sua vez foi nocauteado mais vezes do que conseguia contar. Pikachu correu ninjas até sua vida após a morte e voltou, intransigente e firme até que o Pokémon ninja se acostumasse a voar. O próprio Disse Roden também foi atacado por um Clefairy bastante autoritário, ensinando-lhe a arte de Playrough, algo com o qual Pikachu estava tendo muitos problemas. Krabby e Butterfree tiveram um crescimento notável e agora estavam prontos para aprender técnicas melhores e a caminho da versatilidade. Bulbasaur, Pidgeot e Fearow já estavam lá, algo que fez Austin elaborar o próximo conjunto de movimentos combinados que ele precisava trabalhar. Charmeleon finalmente dominou Draco Meteor, e embora ele não fosse tão natural quanto Garchomp, ele perseverou e agora era um dos lutadores ofensivos mais fortes de sua equipe, no mesmo nível de Pikachu e Scizor. Sua mão quase inconscientemente alcançou o enfeite de lágrima que ele usava por dentro da camisa, acariciando o objeto cristalino que havia sido um presente dela para ele. Ele a enfrentou em exatamente 26 batalhas, e todas as vezes ela o limpou usando apenas manobras táticas. Todas as noites depois do jantar, Austin estudava meticulosamente e anotava as inferências das batalhas do dia, as técnicas que ela usou, as modulações que cometeu, os erros que cometeu, tudo. Durante seu treinamento, ele fez o possível para incorporar essas inferências em seu estilo de luta, o que resultou na vitória contra Garchomp, mesmo que ela estivesse se segurando. E agora? Kanto estava esperando por ele. Seus amigos estavam esperando por ele. Ele fez com que o professor Oak lhes garantisse que estava bem, mas agora estava pronto para enfrentá-los e dar a notícia da morte de Haticat. Enquanto isso no Índigo Platô, por tradição, uma reunião da Elite Four e dos líderes de ginásio era realizada 2 vezes por ano, sendo a primeira logo após o dia em que as inscrições para a próxima conferência Índigo terminaram, o que geralmente acontecia em meados de fevereiro, e a próxima sendo logo após a festa de comemorações realizada em homenagem ao novo vencedor e ao Top 4. Esta acontecia geralmente na última semana de março, após a qual era divulgada a declaração de resultados da certificação de formadores. A reunião de hoje, no entanto, foi mais uma sessão especial, presidida pelo campeão, algo raro, e não relacionada de forma alguma à Conferência Índigo. Dentro da grande sala de conferências com paredes de pedra, sentados em 2 mesas concêntricas em forma de U, estavam os líderes do ginásio e a Elite Four, este último sentado na frente, de frente para o pódio elevado sobre o qual Lance estava, com uma mesa ampla atrás dele. Como você bem sabe, o evento da SS Anne atingiu Kanto duramente, com várias questões levantadas sobre nossa administração e segurança, especialmente com isso. Lance fez uma pausa, negócio de Mewtwo.
mas não detectamos nenhuma atividade da equipe Rocket desde então. Blaine falou enquanto olhava para uma mulher de cabelos negros, de 20 e poucos anos, que estava sempre vestida com kimono japonês e profissionalizada em Pokémon tipo grama. Seu comportamento mostrava que ela estava extremamente relaxada em uma reunião tão séria. Você está certo, não fizemos isso. Pelo menos, não encanto, pelo menos. Foi Steven Stone quem respondeu à pergunta iminente. No entanto, recebemos informações sobre um ataque em grande escala da equipe Rocket nos arredores da Ilha Mirage, em Oin. Um dos chefões do Índigo Platô, cuja autoridade rivalizava com a Elite Four, posou Giovanni, o ex-líder do ginásio da cidade de Viridian. Não fui informado de que a equipe Rocket esteve ativa fora de canto. Parágrafo MAC. Em combate aberto, um Veedon é um Pokémon fraco que não representa ameaça para ninguém e salva um treinador já exausto. Os treinadores Veedon, entretanto, não os usam para combate aberto. Veedon também tem apenas um pé de altura e possui a habilidade de subir paredes, tetos, através de janelas, em qualquer lugar que um assassino possa precisar ir. O veneno que eles produzem naturalmente não é especialmente potente. Talvez forte o suficiente para matar um Pokémon igualmente pequeno, mas nem de longe perigoso o suficiente para matar um homem. Há muito tempo, o ninja Koga da cidade de Fushia aprendeu como substituir o veneno de Veedon por venenos mais mortais. Apesar de um esforço hercúleo de guerra de clãs e assassinatos seletivos, o segredo agora se tornou de conhecimento comum no submundo do crime. Veedon se tornou o método mais comum de assassinato no mundo Pokémon, tão temido que um Veedon no teto é frequentemente usado por gangues criminosas como um aviso para a oposição, que normalmente obedece por instinto de autopreservação e terror. Capítulo 186. Um dos chefões do Índigo Platô, o homem cuja autoridade rivalizava com a Elite Four, Giovanni, o ex-líder do ginásio da cidade de Viridian, posou. Não fui informado de que a equipe Rocket esteve ativa fora de canto. Steven olhou para Lance antes de responder. Um executivo atacou a mística Floresta das Ilusões, famosa em Oin por ser a morada de vários tipos fantasmas. Acreditamos que eles tiveram bastante sucesso em seu empreendimento. Eles os capturaram ou os mataram? Daisy, que representava o resto das irmãs Butterflover, apresentou-se. Capturar, que eu saiba, respondeu Steven. Por que você acha que os fantasmas foram mortos? Lance perguntou. Bem, teria ficado parecido com o que aconteceu com o rebanho Taurus em Meado. Daisy respondeu, sentindo-se enojada só de pensar nisso. Que eu saiba, o massacre foi feito por Melto, embora possamos concordar que ele está, afinal, trabalhando para a equipe Rocket, ou pelo menos com eles. Eu não entendo. Giovanni interrompeu. Este Melto, como você o chama, parece um lendário, pelo menos no que diz respeito aos seus poderes. Por que um Pokémon iria querer causar sistematicamente a morte de outros tipos de Pokémon? Esse é de fato um dos principais tópicos por trás desta reunião, respondeu Lance. Reunimos informações de que a equipe Rocket tem experimentado em Pokémon, tentando criar híbridos estáveis, combinando DNA de vários tipos para criar uma versão melhor de ambos. Eles são, não são? Malditos bastardos. O Tenente Surge explodiu. Temos algum detalhe? Lance fez uma pausa, lançando um olhar significativo para Steven. Nós fazemos. Como? Giovanni pressionou. Lance, permita-me. Steven interveio. Lance considerou por um momento. Prossiga. Todos os olhos se voltaram para Steven, que pigarreou. Temos um Charmander específico em questão, cujo tipo genético é, curiosamente, dragão-fogo. Seu conjunto de movimentos, até onde sei, é composto de ataques dracônicos, e sua chama interna é muito menor do que se pode imaginar para um tipo fogo. Além disso, seu DNA é um cruzamento não natural de um Garchomp macho e uma Charizard fêmea. Pelo que sei, ele foi encontrado em uma rota solitária, de onde foi pego e levado por um treinador. Um híbrido instável. Lorelei declarou. Parece que sim, mas os experimentos feitos com isso. O DNA de Charmander revela que esse Pokémon híbrido não apenas é estável, mas também capaz de sofrer mutações para criar uma espécie quase nova com evolução. Então onde está esse Charmander? Blaine perguntou, seu rosto franzindo a testa. Suponho que ele já esteja sendo testado nos laboratórios? O Charmander em questão, Lance admitiu, está com seu treinador. E por quê? Blaine argumentou. De acordo com o protocolo, o Charmander já deve estar sob custódia da Liga para experimentação. Recebemos a garantia de que obteremos todos os dados revelados através dos testes feitos no DNA de Charmander. E por quê? Blaine argumentou com raiva. De qualquer forma, os testes também podem estar errados. Por que estamos aceitando isso pelo valor nominal? Blaine latiu. Fazemos isso quando os pesquisadores são Samuel Oki e Bill Montgomery, respondeu Steven de seu lugar. Isso calou todo mundo. Não vou nem perguntar como Oki e Montgomery entraram nesse negócio, murmurou Blaine. Bom, Steven respondeu alegremente. Não vamos falar sobre isso de qualquer maneira. Quem é esse treinador? Erika perguntou baixinho, mas sua voz parecia estranha, como se ela tivesse pegado alguma coisa antes de vir para a reunião. Steven suspirou. Ash Ketchum. Ash? Flint reconheceu. Aquele de Pallet Town. Sim, Steven murmurou. Você o conhece? Blaine grunhiu, olhando para Flint como se ele fosse a fonte de todo o mal do mundo. Ele derrotou meu filho na primeira tentativa. Atualmente, ele e meu filho estão em uma jornada juntos. Então, Giovanni refletiu, parece que Steven aqui conhece Ash Ketchum pessoalmente. Você pode dizer isso, Steven concordou. Ash Ketchum é um associado honorário da Liga Índigo. Lance declarou em um tom monótono. Por razões que são necessárias saber. E suponho que o Sr. Stone aqui tenha uma participação em seu patrocínio? Giovanni interveio maliciosamente. Eu fiz, admitiu Steven, olhando fixamente para o outro homem. Giovanni fez check no laptop à sua frente.
Em questão de segundos, o perfil do treinador de Ash estava em sua página, e ele examinou o conteúdo. Interessante, e um grupo bastante interessante de Pokémon sob seu registro. Ele olhou para cima. Há quanto tempo esse garoto está treinando? Eu faria um palpite aproximado de 4 meses, respondeu Flint. Ele desafiou meu filho em abril, e foi sua primeira semana de viagem, pelo que me lembro. Interessante. Giovanni refletiu, seus lábios se curvando. Acho que podemos estar divergindo do assunto? Lorelei repreendeu a todos, para grande desgosto de Steven. Obrigado, Lorelei, Lance murmurou, limpando a garganta. A Intel sugere que alguém está trabalhando na hibridização de Pokémon, e temos um espécime para provar isso. Além disso, sabemos que a equipe Rocket tem capturado Pokémon de vários tipos em grandes quantidades. Beedrill da Floresta Viridian, o Richorn em população de Grand Canyon, Tauros de Ayumeado. Espere, pensei que os Tauros tivessem sido mortos, interveio Daisy. Eram, mas as estatísticas revelaram que mais de 40 deles desapareceram nas mortes, respondeu Lance. E agora o tipo fantasma de Oen, murmurou Sabrina. Rock Pug, Ground, Ghost, alguém percebe um padrão? Lorelei murmurou sarcasticamente. E não devemos esquecer que descobriu-se que a equipe Rocket tem um número surpreendentemente grande de Magnemite, Umbreon, Golba e Muk sob seu comando. Elétrico, sombrio, voador e venenoso, Lorelei comentou sombriamente. E Charmander, certamente, aquele que Ash tem não é o único que existe. Steven propôs. Adicione fogo a essa lista, Lorelei. Lance respondeu com um suspiro. 9 tipos de 18. Você está esquecendo de outra coisa. Todos os 9 tipos são ofensivos. O Tenente Surge expressou. E se você contar este Melto, então você tem psíquico neles também. Isso parece mais sério do que eu imaginava, exclamou Erika. Não devemos esquecer Melto, Blaine murmurou. Sim, Lance murmurou também, nós temos um lendário. Bem, ou um que pode se passar por um, trabalhando ao lado da equipe Rocket, embora seus objetivos não estejam claros no momento. Não é possível que Melto seja, você sabe. Lorelei apresentou isso sem saber como colocá-lo. Devo confessar que pensei muito sobre isso, admitiu Lance. O nome Meu 2 sugere uma semelhança com Meu, e dada a natureza de seus poderes, ou pelo menos aqueles que foram vistos publicamente de qualquer maneira, é mais provável que Meu possa fazer. Parágrafo MAC, um dos enigmas mais curiosos da evolução dos Pokémon que tem sido debatido ao longo da história. Evolução no sentido de como uma espécie muda ao longo do tempo, não de como um indivíduo se metamorfoseia ao longo da sua vida, é a questão dos braços de um Kakuna. Há ampla evidência de que na antiguidade os Kakuna eram equipados com braços de ferrão. Uma versão mais fraca daqueles de sua forma evoluída de Beedrill, e esses ferrões forneciam ao Pokémon seu principal meio de defesa. Na pré-história, o registro fóssil mostra que seus braços eram tão proeminentes quanto seriam depois de evoluírem. Os Kakuna modernos, no entanto, são criaturas impotentes que só podem endurecer sua casca ou tentar cuspir farpas venenosas para se defenderem. Se descobertos por um predador, quase sempre são comidos, e a população de Beedrill tem diminuído ao longo dos tempos modernos, à medida que os Kakuna lutam para sobreviver à sua fase intermediária. Após um século de debate, os cientistas chegaram ao consenso de que Kakuna com braços exteriores evoluiu para Beedrill com braços perfurantes mais fracos do que aqueles que foram capazes de cultivá-los no casulo, o que os colocou em desvantagem depois de evoluírem. Continua a ser um exemplo poderoso de autodestrutividade evolutiva. Se não fosse por esta linhagem vulnerável e sem braços de Kakuna, Beedrill teria permanecido tão numeroso quanto Pidgey até hoje. Capítulo 187. Não é possível que Melto possa ser, você sabe. Lorelei apresentou isso, sem saber como colocá-lo. Devo confessar que pensei muito sobre isso, admitiu Lance. O nome Meu 2 sugere uma semelhança com Meu, e dada a natureza de seus poderes, ou pelo menos aqueles que foram vistos publicamente de qualquer maneira, é mais provável que Meu possa fazer. Espere, perguntou Flint, ansioso. Você está sugerindo seriamente que a equipe Rocket colocou as mãos no lendário Meu, que é mais um mito para a maioria das pessoas? Lance fez uma pausa, reunindo suas palavras. Pode haver uma suspeita furtiva, sim. Se não for o lendário, pelo menos alguma parte do DNA pertencente a Meu. De que? Blaine zombou. Um fóssil? Vamos lá, Lance. A definição clássica de um lendário é que eles são singulares. Não há um fóssil de Meu por aí em algum lugar, a menos que a equipe Rocket tenha conseguido localizar um semideus Meu. Quem posso afirmar? Não conseguiu. Não foi avistado há centenas de anos. É simplesmente inconcebível que... Suposição errada. Agatha falou, sua voz bastante áspera o suficiente para parar Blaine no meio do caminho. Meu, ou melhor, um dos semideuses Meu foi avistado no Palácio Cameron, em Rota, há cerca de 15 anos. Blaine não pôde deixar de franzir a testa, pois embora os verdadeiros Pokémon lendários fossem deuses em comparação com os Pokémon normais, as chances de tais Pokémon lendários conceberem uma prole com um Pokémon normal criariam um Pokémon lendário cujo poder é um ligeiro rebaixamento em relação ao original, daí o termo semideus. Mas isso é apenas especulação feita devido aos registros de lendas encontradas nas antigas ruínas da cidade de Atenas, na região de Sino, que contam a história do lendário deus aviário do trovão descendo sobre a terra e deixando para trás seu filho para vagar pela terra. Tais fileiras de semideuses foram capturadas por humanos porque a noção de um humano capturar um verdadeiro Pokémon lendário era, na melhor das hipóteses, ridícula. Os semideuses podem cair nas mãos de um mestre, mas nunca de um deus verdadeiro. E quem foi quem relatou essa informação? Uma pesquisadora freelancer, Agatha falou com um carinho anormal. Vermelho. Espere. Vermelho como em The Red? Daisy falou. Aquele creditado com
Sim, não precisamos de mais explicações sobre ele. Obrigado. Agatha latiu, o suficiente para fazer Daisy calar a boca. Lance quase com a palma da mão no rosto. Red estava chegando com uma frequência surpreendente. Quer ele gostasse ou não, parecia que uma reunião seria marcada, e muito em breve. De alguma forma, Lance podia sentir que isso não seria uma coisa boa. De qualquer forma ele falou, atraindo a atenção de todos. Se Mewtwo é apenas uma maneira de enfatizar o poder quase lendário deste Pokémon, ou se é realmente. Ele fez uma pausa. Realmente criado como um clone híbrido do DNA de Mew, não é o foco principal. Eu organizei equipes para analisar esse assunto do Mewtwo, mas acredito que é nossa prerrogativa considerar a equipe Rocket como um inimigo significativo e tomar as medidas apropriadas. Como líderes de ginásio, podemos impor um pouco mais de segurança em nossas respectivas zonas. Boyd, o líder do ginásio da Ilha do Crisântemo, falou. Embora talvez postar um par de tênis Ace em cada cidade também fosse benéfico. O grupo B pode ser uma boa opção. Surge murmurou. Não sabemos por que a equipe Rocket ficou em silêncio após o evento SS-Anne. Existem teorias sobre o mítico Dragonite ser um dos motivos mencionados, mas de qualquer forma, não podemos nos dar ao luxo de esperar que eles façam o próximo mover. Devemos ser proativos nesta situação. Lance declarou. Então devemos acreditar que a equipe Rocket está capturando Pokémon em massa para criar híbridos? Para iniciar uma guerra? Giovanni perguntou. Nenhum membro quis expressar sua concordância com o comentário. Porto Escarlate. Um jovem treinador com um Pikachu no ombro caminhava pelo porto com um pequeno caixão nas mãos. Com licença, você talvez seja Ash Ketchum? Austin se virou na origem da voz, encontrando-se cara a cara com uma jovem. Ela parecia ter pouco mais de 20 anos, tinha cabelos pretos e usava uma roupa tradicional japonesa. Por um lado, ela segurava uma lanterna antiquada que emitia uma luz pálida e empoeirada. Sim, Austin respondeu calmamente enquanto levantava a guarda. A jovem deu a Austin um ingresso com um código QR que ele reconheceu imediatamente. A mulher olhou para o caixão, entendendo por que um homem tão jovem estava de guarda alta, mesmo em uma cidade segura como Vermilion. Tirando uma Pokébola, Alakazam apareceu ao lado deles. Você está pronto? Sim. O Alakazam pegou um par de colheres que brilhavam com uma aura de energia psíquica de Eldritch antes que os arredores começassem a deformar quando Austin foi teletransportado de Vermilion Harbor em direção à cidade de Lavender. Um ano atrás. Marowak sempre ficou de olho no filho. Ela o observou agora enquanto ele caminhava pela grama alta e verde. Seu filho dava passos lentos e pequenos, o movimento dos pés difícil de ver. A incerteza estava escrita em seu rosto carrancudo enquanto ele vagava com timidez e cuidado. Depois de alguns passos hesitantes, seu filho parou. Ele olhou ao redor descontroladamente, mesmo sabendo que ela estava observando. Mesmo assim, seu filho sempre tentava estar alerta ao perigo, especialmente porque era muito jovem para combatê-lo. E estar alerta nunca foi uma coisa ruim, timidez ou não. No entanto, assim que o filho percebeu que não havia perigo por perto, sua carranca se transformou em um pequeno sorriso. Dentro de um minuto, ele correu ainda mais para a grama. Ela ainda vislumbrava a felicidade brilhando nos olhos do filho enquanto ele fugia. Um sorriso se formou em seu rosto. Ela não pôde deixar de sorrir ao ver o filho encantado. E isso era ainda mais verdade se ele parecia estar superando a timidez. A timidez que ela não tinha, e esperava que um dia ele superasse. Além do medo, seu filho era uma versão menor e mais jovem dela mesma. Ele andava com pernas marrons e atarracadas, com quase todo o corpo da mesma cor. Seus pequenos braços marrons estavam ao lado do corpo, o direito segurando firmemente um osso branco e brilhante. O referido osso era igualmente pequeno, mas cabia perfeitamente na mão do filho. Ele carregava-o com tanta facilidade que poderia ser uma pena, mas ela sabia que o osso dificilmente era uma pena. Em vez disso, os ossos eram um item característico que todos os membros da espécie dela e de seu filho carregavam. Esses ossos foram o que os tornou instantaneamente reconhecíveis por todos. E os próprios ossos tornaram-se conhecidos por um propósito específico, para serem usadas como armas em batalha, atingindo inimigos com força e precisão terríveis. O osso que seu filho carregava pode ter sido minúsculo e ele pode ter sido jovem e inexperiente, mas a arma não era menos mortal. Ainda assim, ela teria que ficar de olho no filho, pois ainda duvidava que ele fosse capaz de se defender nas batalhas. Conhecendo-o, provavelmente fugiria de uma luta. Parágrafo Mac. É difícil imaginar uma colmeia Beedrill, pois os Beedrill, ao contrário dos Combei, são uma raça de pokémons que valorizam tanto sua liberdade que perfuram pokébolas após a captura e voam para longe. Os treinadores que desejam possuir uma devem evoluir eles próprios um Kakuna. E ainda assim, de acordo com a lenda e testemunhas oculares dispersas, existe uma enorme colmeia Beedrill nas profundezas da floresta viridiana, em uma área onde poucos humanos se aventuram. Os seus relatórios são notavelmente consistentes ao longo dos últimos 2000 anos, assemelhar-se a uma colmeia gigante, com Beedrill perfurando a parte externa para torná-la ainda maior, com uma entrada tão grande que um ser humano poderia entrar. Às vezes, alguns o fizeram. Os Beedrill voltam para lá para armazenar mel, mas mantêm sua alimentação. Aprisionada na gaiola no centro da colmeia está a rainha, uma enorme Beedrill do tamanho de um Groudon, constantemente pondo ovos que nunca foram autorizados a eclodir, pois a colmeia acredita que tem descendentes suficientes e prefere se reproduzir por conta própria. Muitas expedições partiram para encontrar o local. Alguns retornaram, mas todos os exploradores sobreviventes se recusaram a revelar a localização da colmeia, não importando quantas pessoas questionassem suas reivindicações. Eles fizeram isso tanto pelo desejo de preservar o local quanto por medo de uma picada de veneno no pescoço. Capítulo 188. Um ano atrás.
Marowak era alta e orgulhosa. Seu corpo era de uma cor marrom escura que combinava bem com a grama alta e verde que a cercava. Ela observou seu filho, uma criatura pequena e tímida, enquanto ele caminhava pela densa folhagem. Seus passos eram lentos e cautelosos, seus movimentos difíceis de discernir à distância. O som do farfalhar da grama encheu o ar enquanto seu filho serpenteava pelo campo, os olhos percorrendo nervosamente. Marowak podia ver a incerteza gravada em seu rosto jovem enquanto ele se movia hesitantemente, como se não tivesse certeza do que estava ao seu redor. Vamos, pequenina, ela murmurou baixinho, você pode fazer isso. Ela observou quando ele parou de repente, congelado no meio do caminho. Seu olhar varreu a área freneticamente, procurando por qualquer sinal de perigo. Apesar de saber que sua mãe estava cuidando dele, ele sempre permaneceu em alerta máximo, pronto para correr ao menor sinal de perigo. Marowak sorriu levemente enquanto seu filho relaxava, um pequeno sorriso se espalhando por seu rosto ao perceber que estava seguro. Ela sabia o quanto era importante para ele estar alerta, mas também queria que ele aprendesse a baixar a guarda de vez em quando. Seu filho correu ainda mais para a grama, seu pequeno corpo desaparecendo na vegetação. Os olhos de Marowak o seguiram enquanto ele disparava pelo campo, seus movimentos agora mais confiantes e despreocupados. Ao vê-lo jogar, ela não pôde deixar de sentir uma sensação de orgulho e alegria. Seu filho era igual a ela em muitos aspectos, desde a cor do corpo até o osso característico que segurava na mão. Falando nisso, Marowak percebeu que o aperto do filho no osso havia afrouxado um pouco. O osso que seu filho carregava pode ter sido minúsculo e ele pode ter sido jovem e inexperiente, mas a arma não era menos mortal. Ainda assim, ela teria que ficar de olho no filho, pois ainda duvidava que ele fosse capaz de se defender nas batalhas. Conhecendo-o, provavelmente fugiria de uma luta. Marowak olhou para o torso do filho, a cor amarela contrastando completamente com seu corpo marrom. Mas o contraste não prendeu a sua atenção, pois na cabeça de seu filho havia um capacete de caveira com chifres, do mesmo branco brilhante do osso que ele segurava. Era outra coisa única da sua espécie, algo que todos os membros exibiam com orgulho. Como a alegria ainda transparecia nos olhos negros do filho, ela sabia que o filho compreendia o valor do objeto que os protegia. Afinal, ele não era jovem demais para entender algumas coisas. Por isso, ele e sua mãe foram chamados de Pokémon, ou que sua espécie era conhecida como Cubone. Por um tempo, ele pensou que sua mãe era a mesma, mas rapidamente aprendeu que não era esse o caso. Eles tinham o mesmo corpo marrom, mas a maioria das semelhanças terminava aí. Ela não andava mais com membros curtos e atarracados, mas permanecia alta enquanto atravessava o mundo com membros compridos. Seu torso era mais proeminente, o amarelo desbotando para o bronzeado. Seu osso branco mortal era alto e grande enquanto ela o segurava na mão. Qualquer um que tentasse prejudicar seu filho saberia rapidamente porque sua espécie se orgulhava de usar ossos como armas, já que ela utilizaria instantaneamente os seus para desferir golpes furiosos em qualquer oponente. Olhos negros curiosos foram substituídos por olhos castanhos, mantendo uma vigilância atenta para qualquer ameaça potencial. Ela ainda usava seu querido capacete de caveira com chifres, item tão valorizado quanto o que seu filho tinha, apesar do tamanho maior do primeiro. Mas a mudança mais notável talvez tenha sido o nome dela. Sua espécie era conhecida como Marowak, uma forma madura e mais forte de Cubone. Uma forma que ela esperava que seu filho assumisse algum dia. Mas algum dia não seria agora, então ela simplesmente continuou observando. Ela podia captar os movimentos delicados do farfalhar da grama e ouvir o som tranquilo do rio próximo fluindo. Ela tinha ouvido falar que havia algum tipo de assentamento humano ali, mas não se atreveu a ir. Não era como se ela e o filho pudessem nadar bem o suficiente para atravessar, e não valia a pena incomodar os humanos se eles não os incomodassem. Uma caverna imponente assomava ao sul, engolindo tudo com sua escuridão lá dentro. O exterior da caverna elevava-se sobre quase tudo, com rochas marrons que lembravam uma construção natural. Intimidante, com certeza. No entanto, ela entendeu que não era completamente hostil, pois havia outros da sua espécie que viviam lá. Havia diferentes espécies de Pokémon também, então era necessário ter cuidado. Ela planejava levar o filho para lá eventualmente, mas ele era muito jovem e indefeso agora. A oeste havia uma longa extensão de terra, repleta de saliências e outra estrada natural. Ela sabia que muitos humanos gostavam de treinar naquela estrada e mais uma vez ela não os incomodava. Os humanos que estavam lá não foram nenhuma surpresa. Ela tinha ouvido falar que ainda mais a oeste havia uma enorme cidade humana. Mas mais uma vez ela não se atreveu a ir, melhor não incomodar os humanos e possivelmente colocar todos em perigo. Além disso, se os humanos quisessem treinar, havia muitos outros Pokémon ferozes contra os quais poderiam lutar. Claro, havia outras espécies de Pokémon aqui também. No entanto, eram muito menos numerosos e nenhum deles estava onde ela e o filho estavam. Neste ponto, a única coisa aqui era familiaridade e segurança. Mas isso não significava que ela poderia parar de cuidar do filho. Seu medo e incerteza anteriores desapareceram, substituídos por um sorriso ainda mais amplo. A corrida de seu filho se transformou em uma corrida total, e ela podia ouvir a grama farfalhando alto enquanto seu filho corria ainda mais para dentro dela. Ela retribuiu o sorriso do filho com o seu, mas havia mais em que pensar, tal como o futuro. Ela queria muitas coisas para seu filho. Ela queria que ele fosse forte, corajoso e feroz, como eram os membros mais fortes de sua espécie. Mas mais do que isso, ela queria contar algo a ele. Ela se virou para o lado, usando a mão livre para pegar delicadamente algo no chão. Ela trouxe o objeto ainda mais perto dela, seu olhar agora relaxado, mas focado. Pois em sua mão havia uma flor. As pétalas exibiam um rosa profundo, escuro, mas brilhante. As pétalas estavam tecidas em torno de um centro redondo e amarelo, e ela também podia ver um pouco de vermelho olhando para ela. No entanto, ela não desviou o olhar,
pois isto era mais do que apenas uma flor. Seu nome e significado foram transmitidos de geração em geração. Ela sabia tudo como seu nome. A zinha magenta é um símbolo de afeto duradouro, entre família, amigos e até amantes. E agora, um símbolo do carinho duradouro entre ela e o filho. Um símbolo sentimental que poderia guiar outros em tempos sombrios. Talvez seja por isso que aqueles da espécie dela e de seu filho escolheram transmitir o conhecimento da flor, o que significava que ela transmitiria o conhecimento ao filho, confiando nele para dar continuidade à tradição. Ela olhou para o filho, enquanto ele ainda brincava na grama sem se importar com o mundo. Seu olhar voltou para a flor, ainda serena em sua mão livre. O filho dela ainda era muito jovem, então talvez não entendesse o simbolismo ou a sua importância. Além disso, ela não iria interrompê-lo por algo tão sério quando ele finalmente estava tão despreocupado. Ela poderia esperar mais um dia. No dia seguinte, a paz e a tranquilidade das pastagens verdes foram destruídas pelo som de passos pesados. Os ouvidos de Marovac se aguçaram quando ela ouviu o barulho que se aproximava, seus instintos em alerta máximo. A grama foi pisoteada e rasgada enquanto os homens corriam, seus passos batendo no chão como uma batida de tambor. O som do rio foi abafado pelos passos trovejantes, a tal ponto que os homens nem pareciam perceber que o rio estava ali. Marovac assistiu horrorizado enquanto os homens se aproximavam, suas roupas pretas estampadas com uma letra vermelha brilhante R. Ela podia ouvir os gritos dos Pokémon à distância, o som de sofrimento, tristeza, confusão e agonia ecoando pelo ar. Ela sabia que os homens não estavam tramando nada de bom e seu coração afundou ao pensar no que eles poderiam estar fazendo com as criaturas inocentes. De repente, Marovac ouviu um choro familiar, o som de seu filho em perigo. Ela se virou para a direita e o viu, assustado e indefeso, cercado pelos homens. Sem hesitar, Marovac fechou os olhos e usou o movimento substituto para criar uma cópia de si mesma, distraindo os homens enquanto escapava com o filho. Eles correram em direção a um lugar que Marovac tinha ouvido falar dos PJs voadores, uma torre cheia de fantasmas. Ela sabia que os humanos raramente se aventuravam em tais lugares e esperava encontrar segurança e consolo ali, mas ela mal sabia que o que se escondia dentro da torre era uma malevolência e um terror tão indescritíveis que foram banidos do reino da humanidade durante séculos. A sua maldade apodreceu na escuridão, esperando pacientemente para libertar um horror sobre um mundo que gelaria os ossos até das almas mais corajosas. Cidade de Lavanda? Austin estava em frente aos portões de ferro forjado de Lavender Town, com o coração disparado de antecipação e apreensão. A antiga aglomeração estava diante dele, como uma cidade perdida no tempo, com seus muros de pedra, ruas de paralelepípedos e telhados altos e pontiagudos. O cheiro de desolação pairava no ar, uma lembrança sempre presente da misteriosa reputação da cidade. Ao caminhar pela cidade, ele notou as estranhas sombras que pareciam segui-lo, os calafrios repentinos que percorreram sua espinha e a estranha sensação no ar. Os prédios eram antigos e as ruas tranquilas, dando à cidade uma sensação de outro mundo. Austin usava uma jaqueta preta com uma camiseta vermelha, calça jeans e tênis preto. Ele carregava uma pequena mochila nas costas, contendo suas pokébolas e alguns suprimentos. Seu Pikachu, ao seu lado, usava seu boné vermelho e branco. A peça central de Lavender Town era uma enorme mansão de pedra, com 7 torres saindo em espiral da periferia. Cada torre tinha uma grande gárgula de pedra esculpida em monólitos únicos e um grande altar esculpido no topo pontiagudo do telhado principal, com seus olhos maliciosos parecendo muito vivos do que deveriam ser. A casa da família Ainsworth, uma das famílias mais antigas e notórias de Canto, também era conhecida como Torre Fantasma. Pica. Então deixo você, jovem treinador, com seu luto. A jovem disse enquanto seu Alakazam parecia extremamente desconfortável antes da dupla desaparecer. Austin suspirou ao olhar para o caixão de Haticat. Pikachu, você acha que ela estava feliz conosco? Pica-pi. Pikachu acenou com a cabeça enquanto tranquilizava seu melancólico treinador, que roçava o caixão com a mão como se estivesse escovando o Haticat. Austin fechou os olhos antes de começar sua caminhada pela misteriosa cidade Lilás com seu objetivo como centro. Talvez se ele tivesse se virado, os horrores que o aguardavam na torre não teriam se concretizado. Parágrafo MAC. Na era moderna, 2 espécies emergiram de gargalos populacionais para se espalharem por todo o planeta. O primeiro deles, claro, é o homem, que transforma tudo o que toca, destruindo habitats naturais e substituindo-os por quintas, aldeias e cidades. Muito menos anunciado e não menos comum é o PJ. Embora o seu ataque de areia sugira uma origem desértica, talvez nidificando em cima de cactos, hoje eles vivem em pastagens e florestas, ao longo de estradas e no topo de arranha-céus. Eles não se reproduzem especialmente rapidamente para os padrões dos Pokémon, nem são especialistas em resiliência. Muitos treinadores expressaram aborrecimento por encontrá-los o tempo todo, considerando-os tudo menos um desafio. Mas eles possuem olhos aguçados para a caça, força numérica, podem digerir uma ampla paleta de alimentos e têm inteligência para fazer ou encontrar ninhos em qualquer lugar. E ao contrário de Rattata, que viaja clandestinamente em navios e descobre ilhas apenas quando os humanos o fazem, PJ pode voar sobre montanhas e florestas para encontrar novas terras para colonizar. Isso causou estragos nos ecossistemas, expulsando as aves locais como uma erva daninha, exceto o feroz noturno Staravia. Mesmo em Canto, Spiarol tornou-se bastante raro à medida que PJ continua a se multiplicar, e a competição de PJ tem pelo menos tanto a ver quanto a caça excessiva com o status ameaçado de Farfetch'd. Hoje o PJ é comum em todo o mundo Pokémon com a notável exceção de Oen, que preservou sua notável biodiversidade primeiro pela distância e agora atirando no PJ selvagem à primeira vista. Capítulo 189. Marcação. Toque. Marcação. Toque. Marcação. Toque. O relógio não parou para ninguém. O tempo nunca esperou por nada nem ninguém. Não importa quantas vezes tenhamos a oportunidade de fazer algo, só o tempo poderá dizer o resultado. É assim que é.
É por isso que as escolhas eram importantes. Muito importante. Você nunca pode voltar atrás em suas escolhas, ao contrário dos videogames. Se você decidiu ir para a escola hoje, não poderá voltar atrás, a menos que tome outra decisão de fingir uma doença ou lesão. Ou, se você decidir comprar 2 pacotes de biscoitos em vez de um, não poderá devolvê-los, não é? Mesmo que o tempo fosse uma parte da percepção humana e uma construção social ou uma ilusão que criamos para nós mesmos, você não consegue evitar a sensação incômoda de que o tempo está passando lentamente, bem na ponta dos seus dedos. Você consegue? Tic-tac, o relógio disparou tic-tac. Cidade Vermilion, Centro Pokémon? O sol brilhava intensamente sobre a cidade Vermilion enquanto a movimentada cidade ganhava vida. As pessoas caminhavam e conversavam, enquanto os treinadores Pokémon treinavam seus companheiros no parque. Em meio a todo barulho e comoção, um grupo de 3 amigos estava sentado dentro do Centro Pokémon, olhando para suas tigelas de café da manhã. Brock não pôde deixar de olhar para a tigela de leite e cereal à sua frente. Ei, Brock, você teve notícias de Ash? Uma voz chamou Brock, que não pôde deixar de estremecer ao olhar para cima e ver Yellow olhando para ele com olhos cheios de admiração. Sim, o professor Oak me disse que Ash finalmente passou no exame de treinador avançado. Oba, quando Ash vai nos encontrar? Breve. Brock mentiu com uma voz monótona enquanto Mish pedia a Yellow para pegar algo para eles no refeitório. Mish e Brock observaram Yellow quando ela saiu pela porta antes de olhar para o café da manhã na frente deles. Parecia extremamente pouco apetitoso para a dupla que não pôde deixar de suspirar. Alguma notícia do professor Oak? Não, você estava lá quando o professor ligou da última vez. Sim. Você acha que é por nossa causa? Brock perguntou enquanto quebrava o silêncio desconfortável entre eles. Sim, claro. Tem que ser algo que fizemos. Mish gritou de raiva, fazendo Brock estremecer. O rosto tenso de Mish relaxou quando ela disse em voz baixa. Sinto muito por gritar. Não se preocupe, Mish, essas últimas semanas não foram fáceis. Sim, conte-me sobre isso. Essas inspeções policiais, exames médicos e conversas com policiais, disse Mish enquanto continuava. Eu sei, mas não é isso que está incomodando você, é isso. Você acha que Ash nos culpa? Nos culpa por quê? Mish, eu sei que você sabe, então pare de se fazer de boba. Sim, desculpe Brock, só não quero pensar que algo ruim aconteceu com meu amigo e ele me culpa por isso. Ele tem todo o direito, respondeu Brock em um sussurro que foi ouvido alto e claro. O que é que foi isso? Mish, Ash não queria ir para a SS-Anne, mas nós o convencemos do contrário e... Brock foi interrompido no meio do caminho por Mish, que gritou. E o quê? Você acha que sabemos o que vai acontecer no futuro? Você acha que sabíamos que a equipe Rocket iria lançar um ataque à nave, hein? Mish levantou-se de repente e foi ao banheiro. Brock suspirou quando o som da porta do banheiro sendo fechada com força ecoou pela sala enquanto Brock segurava a cabeça entre as mãos. O que fizemos para merecer isso? Dentro do banheiro, Mish não pôde deixar de cair de joelhos enquanto suas costas tocavam a porta. Algumas lágrimas escaparam de seus olhos enquanto ela olhava para suas mãos trêmulas. Desde pequena, as pessoas a culpavam por coisas que estavam fora de seu controle. Sua beleza, sua inteligência, sua natureza e seu talento. Ela não era perfeita, mas nunca deixou que isso a afetasse, agora era diferente. Algo aconteceu com sua amiga e foi culpa dela. Foi culpa dela. Foi culpa dela. Os pensamentos de Mish afogaram sua mente enquanto o silêncio do banheiro era quebrado pelos soluços de uma garotinha que não sabia o que estava acontecendo em sua vida. Por que eles tiveram que lidar com tudo isso? O que fizemos para merecer isso? Cidade de Lavanda? Austin caminhou com cautela pelas ruas desertas de Lavender Town. A névoa que se aproximava da neblina noturna deu-lhe uma sensação de mau presságio. O silêncio só era quebrado pelo som de seus passos e pelo ocasional farfalhar das folhas. Enquanto continuava pelo caminho sinistro, Austin não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. Rachadura. Pica. Pikachu disparou um raio na direção geral do som. Bum! A névoa se abriu para mostrar que o raio de Pikachu havia destruído uma árvore. Olhando para Pikachu, Austin disse, bom amigo. Pikachu esfregou a nuca de vergonha antes de ver uma expressão de seriedade no rosto de seu treinador. Por que ninguém vem ver o motivo de toda aquela comoção? Sovosh. Uma brisa fria soprava pelas ruas silenciosas da cidade de Lavender. Austin olhou para Pikachu enquanto os dois suavam loucamente. Vamos acelerar um pouco. Pikachu acenou com a cabeça ao ouvir as palavras de seu treinador enquanto Austin andava o mais rápido que podia, já que a sensação de estar sendo observado aumentava rapidamente. No momento em que Austin ouviu o som de seu coração batendo, seu estômago afundou de medo. Austin não gostou da ideia em sua cabeça, mas sabia que não tinha muita escolha. Tirando um Pokémon, Austin jogou-o para cima enquanto a névoa ao redor se abria um pouco, mostrando Fearu em toda a sua glória. Fearu, você pode me levar até a torre gigante no centro da cidade. Medo. Fearu olhou maravilhado para seu treinador. Ele não tinha medo de altura? A expressão nos olhos de Fearu disse a Austin o que ele era? Rindo sarcasticamente de seus medos, Austin tirou a camisa e colocou-a em volta dos olhos. Problema resolvido. Fearu olhou para Pikachu enquanto estendia sua asa em direção a Austin. Esse idiota estava falando sério? Pikachu apenas esfregou a cabeça e assentiu. Fearu olhou para seu treinador vendado antes de estender a asa em sua direção. Assustador. Tudo bem, entendi. Austin agarrou a asa de Fearu enquanto ele caminhava lentamente em direção a ele com Pikachu ajudando-o. Austin abraçou o corpo de Fearu com força. Vendo seu treinador coberto de medo, Fearu e Pikachu apenas riram. Gente, agora não. Austin gritou ao ouvir seu parceiro rir. Fearu, venha, não me bique. Sinto muito, por favor. Fearu apenas sorriu enquanto batia as asas e disparava em direção ao céu com Austin gritando nas costas.
Pikachu usou ascensão magnética para voar ao lado da dupla. Ri. Os sons de um menino gritando ecoaram pela cidade fantasma desolada e misteriosa, mas nenhuma única pessoa espiou pela janela para olhar. O coração de Austin batia forte em seu peito enquanto ele lutava para recuperar o fôlego. Ele não conseguia acreditar no que acabará de fazer. Ele simplesmente voou nas costas de Fearo, embora tivesse fechado os olhos o tempo todo. Ele olhou para a Torre Lavender, um edifício simples que não tinha nada de especial, mas causou arrepios na espinha de Austin enquanto ele continuava a observá-lo. Ele não pôde deixar de sentir que aquele lugar era mau. Ele não sabia por quê, mas era como se tivesse instintivamente decidido que aquele lugar era mau. Ao recuperar o fôlego, ele olhou para seu traje. Ele estava vestindo uma camisa listrada vermelha e branca, calça jeans e tênis preto. Seu cabelo estava bagunçado e seu rosto estava vermelho pelo esforço. Pica-pi? Pikachu perguntou, sua voz cheia de preocupação. Estou bem, disse Austin, respirando fundo algumas vezes. Eu só preciso de 1 minuto. Ele olhou para a torre novamente, sentindo um pressentimento. Ele não conseguia explicar, mas sabia que algo estava errado com aquele lugar. Devíamos entrar, disse ele, pegando os caixões de Pikachu e Haticat. Vamos ver se conseguimos descobrir o que está acontecendo aqui. Enquanto caminhavam em direção à torre, Austin sentiu seu coração disparar novamente. Quanto mais perto chegavam, mais intenso se tornava o sentimento. A torre era alta e imponente, com pedras cinza escuras e telhado pontiagudo. A entrada era uma grande porta de madeira, com maçaneta de ferro que parecia antiga e enferrujada. Austin hesitou por um momento, a mão pairando sobre a maçaneta. Ele se perguntou se deveria voltar, mas sabia que não poderia. Ele tinha chegado até aqui e precisava descobrir o que havia dentro. Ele empurrou a porta e eles entraram. O ar estava bolorento e viciado, e o som de seus passos ecoava pelo corredor vazio. As paredes eram feitas de pedra cinza e não havia janelas, fazendo com que o lugar parecesse escuro e claustrofóbico. Enquanto caminhavam, as luzes piscaram, fazendo Austin e Pikachu pularem. O som de seus passos ficou mais alto e Austin pôde ouvir o próprio batimento cardíaco em seus ouvidos. Ele olhou ao redor do corredor vazio, sentindo uma sensação de desconforto. Ele não conseguia afastar a sensação de que algo os estava observando. Tem certeza de que deveríamos estar aqui? Pikachu perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu não sei, disse Austin com a voz trêmula. Mas temos que continuar. Eles caminharam em direção à recepção, mas não havia ninguém lá. Austin tocou a campainha, mas não houve resposta. Ele esperou por alguns momentos, mas ainda assim não havia ninguém. O som da campainha ecoou pelo corredor vazio. Raspe! No momento em que o som entrou nos ouvidos de Austin, ele instintivamente se virou e viu que não havia ninguém. De repente, uma garra cravou-se cada vez mais perto do ombro de Austin pelas costas. Leste da cidade de Lavender. As hélices do helicóptero giravam acima da densa floresta de Aokigahara, farfalhando as folhas das árvores enquanto voavam em direção ao leste de Lavender Town. A montanha sem nome à frente deles era comumente chamada de Montanha do Suicídio e assomava ameaçadoramente à distância. Abaixo da montanha, o mar de árvores se estendia por quilômetros, envolto em um silêncio misterioso que era quebrado apenas pelo farfalhar ocasional das folhas. Os passageiros dentro do helicóptero estavam vestidos com trajes militares pretos, com rostos severos e concentrados. Um deles, um executivo chamado Butch, levantou-se ao se aproximarem do destino. Ele examinou a floresta abaixo deles com um olhar crítico, seu olhar pousando nos grupos de grunhidos que aguardavam sua chegada. Butch foi até a porta do helicóptero e esperou que ele pousasse. Assim que pousou, ele saiu para o chão da floresta, o vento das pás do rotor chicoteando seu cabelo em volta do rosto. Cada um dos grunhidos segurava um Umbreon. Seus tipos escuros tinham uma coleira presa ao pescoço. Bétula executiva, um dos homens gritou. Butch fez uma careta, estreitando os olhos. Sem dizer uma palavra, ele balançou o punho grande sobre o rosto infeliz do grunhido, fazendo o homem girar e cair de cara no chão, com sangue respingado na boca e alguns dentes quebrados pela aparência. É Butch, seu filho da puta. Butch, lembre-se disso se quiser viver. O grunhido tremeu enquanto pedia desculpas, de alguma forma conseguindo se levantar. Sim, e eu não quero ver esse sangue respingado removido do seu rosto. Fique assim durante toda a operação. Entendido? Sim, senhor. Agora vá, traga-me as coisas boas. Os grunhidos fizeram-lhe uma saudação antes de deixar o local e desaparecer nas profundezas da floresta. Butch limpou o sangue nos nós dos dedos, enquanto arrancava suas pokébolas, liberando o Pokémon com antecedência. Dada a importância da missão, ele pode precisar deles. Enquanto ele estava ali, examinando a floresta, o som do helicóptero diminuiu ao longe, deixando-o com um silêncio misterioso que era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo som ocasional de um chamado de Pokémon. Butch pegou um único telefone e descou um número. Você já alcançou? Veio uma voz calma e calculada do outro lado da linha. Sim, chefe. Os grunhidos são enviados para conseguir o que queremos. Bom, não tenho interesse nos outros. Traga-me os fantasmas da Torre Lavender. Mas, senhor, os evoluídos têm dentes e tanto Butch tentou argumentar. Não me faça repetir. Preciso de membros da linha Gengar. Qualquer outra coisa, não tenho interesse. Aproveite sua ligação. E com isso a ligação foi desconectada. Droga! Butch murmurou, balançando o punho no ar vazio. Ele olhou em volta, avaliando o ambiente mais uma vez. A floresta era densa e silenciosa, com a rocha lávica porosa absorvendo o som e contribuindo para uma sensação de solidão que alguns visitantes atribuem à floresta. A extremidade oeste de Aokigahara, onde várias cavernas ficam cheias de gelo no inverno, era um destino popular para turistas, mas a área em que se encontravam era proibida ao público. Butch liberou seus Pokémon de suas Pokébolas, e eles permaneceram obedientemente ao seu lado. As luzes cessaram e na frente dele estava um grande Olduon, um Drapion e seu melhor amigo Magmortar. Bem, rapazes, é hora de trabalhar, disse Butch, dirigindo-se ao seu Pokémon. Parágrafo Mac?
Desde que os humanos desenterraram lindas pedras do solo e as usaram como acessórios, eles também adornaram a plumagem de Pedioto como símbolo de liderança e poder. No início, as expedições assumiam a forma de buscas, onde os homens, e eram sempre homens naquela época, vasculhavam o solo em busca de penas caídas da cabeça e da cauda do Pokémon voador para entregá-las aos seus senhores, que lhes concederiam grandes recompensas em troca. Mas à medida que a história avançava, os humanos ganharam tecnologia melhor e corações mais duros e deixaram de catar penas de Pedioto para caçá-las eles próprios. As penas deixaram de adornar os cocares dos chefes tribais e passaram a adornar os tronos dos grandes reis e com isso, Pedioto passou de quase tão numeroso quanto Pidgey na natureza para um Pokémon incomum ou mesmo raro. Nestes tempos, uma mistura de consciência ambiental e espírito republicano reduziu a frequência da caça, e os Pediotos selvagens começaram a aparecer novamente em áreas onde não eram avistados há décadas. Os Pedioto mantiveram sua brilhante plumagem rosa e amarela ao longo dos séculos para atrair parceiros, e desenvolveram uma ferocidade correspondente. Muitos humanos e Pokémons ao longo dos anos foram comidos por Pedioto que lutou para proteger suas penas, e a caça agora serve apenas para retirar os fracos do rebanho. Capítulo 190. O som do sino ecoou pelos corredores vazios da Lavender Tower. O toque do sino foi assustador, um lembrete da natureza sombria da torre, e seu vazio só aumentou a sensação de mau presságio. De repente, uma garra estendeu a mão e tocou o ombro de Austin por trás. O menino soltou um grito assustado ao se virar para ver o que o havia tocado, apenas para ser confrontado por um Pokémon parecido com uma coruja com olhos vermelhos brilhantes. Ele pulou em uma única perna com o olhar fixo em Austin e Pikachu. Não, Badge. Não assuste a criança, gritou um par de vozes sincronizadas. Austin se virou e viu duas mulheres idosas vestidas com trajes de gala, com parte deles lembrando uma caveira escura. Eles caminharam em direção a ele em perfeita sincronia, com movimentos quase mecânicos. Venha brincar conosco, disseram em uníssono. A mente de Austin ficou em branco por um segundo, sem saber como reagir à cena misteriosa diante dele. As mulheres idosas vestiam túnicas esfarrapadas e desbotadas, adornadas com símbolos que não eram imediatamente reconhecíveis. Seus cabelos eram grisalhos e ralos, e seus rostos tinham linhas gravadas que falavam de uma vida longa. Criança, o que você está fazendo neste lugar? Um deles perguntou. Grade, não seja tão insensível. O que uma criança estaria fazendo na Lavender Tower? O outro repreendeu. Brad, não me dê sermões. A criança poderia ter se perdido. Ufi, sua velha bruxa. Você não consegue ver aquele caixão de Pokémon nas mãos dele? Claro, posso ver seu velho canalha. Com licença, Austin disse, tentando entender a estranha conversa. As mulheres idosas olharam para ele imperiosamente. Sim. Você trabalha nesta torre? Ele perguntou timidamente. Não, filho, somos prostitutas contratadas para os fantasmas, disse uma das idosas antes que a dupla começasse a rir da piada. Eles tossiram algumas vezes antes de dizerem em uníssono. Sony, este lugar não é usado há muito tempo. Por que você quer enterrar seu Pokémon aqui? Austin olhou para o caixão, sem saber como responder à pergunta. Por que ele veio para Lavender Tower? Ele subconscientemente associou isso à ideia da morte do Pokémon? Ou foi simplesmente porque ele não conhecia nenhum outro cemitério de Pokémon? Vendo o silencioso Austin, Brad falou. Sony, você quer enterrar seu Pokémon aqui? Austin subconscientemente assentiu enquanto apertava ainda mais o caixão de Haticat. Então você quer que organizemos um ritual dos mortos ou você organizou um ritual para o seu Pokémon? Grade perguntou curioso quando o Toad pousou em sua cabeça. Enquanto isso, Austin congelou ao olhar para a dupla de idosos. Espere, o quê? O ritual dos mortos? Os tipos fantasma são, em geral, um dos Pokémon mais estranhos do mundo. A sua própria existência é algo envolto em mistério e confunde até os maiores cientistas do mundo. Por um lado, os Pokémon fantasmas são, estranhamente, altamente eficazes contra sua espécie, algo que eles compartilham com o tipo dragão e mais ninguém. Mesmo assim, o primeiro é muito mais intrigante do que o segundo. Por um lado, os dragões são super eficazes contra os dragões, não porque sejam dragões, mas porque os outros não são. Por sua natureza, um dragão é principalmente capaz de usar movimentos elétricos, voadores, de fogo e de água com uma eficiência que ultrapassa os próprios tipos. Além disso, os dragões também acham significativamente mais fácil dominar movimentos de outros tipos, como psíquico, fantasma, escuro, terrestre e similares. Na verdade, com exceção do tipo fada, um dragão pode, no devido tempo, ser capaz de dar uma luta dura e até vencer um determinado tipo, limitando-se a movimentos desse tipo. Afinal, há uma razão pela qual o tipo dragão é considerado o tipo mais poderoso entre os Pokémon, e porque a maioria dos lendários são draconicos. Resultado final. Um dragão pode usar ataques baseados em água contra um tipo de fogo, assim como pode usar ataques baseados em trevas contra um tipo psíquico, ou ataques baseados em voo contra um tipo normal. A questão é que, devido à versatilidade do tipo draconico, apenas um dragão pode ser super eficaz contra outro, e mais ninguém. Desse ponto de vista, a situação dos fantasmas é notavelmente complexa. Por um lado, um tipo fantasma não se orgulha da versatilidade dos seres draconicos, nem é imensamente poderoso contra os outros tipos. Os tipos sombrios podem, em 8 chances em 10, derrotar os fantasmas e com a ajuda de certas técnicas como olho milagroso e previsão. Até mesmo os outros tipos podem oferecer resistência poderosa contra essas criaturas complicadas. No entanto, verifica-se que os fantasmas são imensamente vulneráveis a ataques deste tipo, razão pela qual é uma questão de especulação.
Comparado com o que a maioria dos leigos gosta de acreditar, um Pokémon fantasma não está necessariamente morto. É claro que o tipo fantasma tem muitas ligações com os reinos dos espíritos e dos mortos, mas isso se deve apenas à sua natureza como seres de outras dimensões. Além disso, um fantasma é como uma sombra invasiva, uma espécie de impossibilidade, uma equação com soluções infinitas e nenhuma delas sendo a certa. A maioria dos tipos psíquicos tende a se referir ao tipo fantasma como os de outro mundo, aqueles que interferem no mundo real simplesmente existindo nele. E era isso que a equipe Rocket esperava capturar, conforme a equipe de grunhidos e o principal executivo se aventuraram. Na escuridão absoluta do topo da Torre Lavender. O topo da Torre Lavender estava envolto em uma névoa misteriosa e sufocante, tão densa que nem mesmo um raio de luz solar poderia penetrá-la. Era o lugar perfeito para fantasmas se esconderem, permanecerem e assombrarem. O cemitério era vasto e interminável, cheio de lápides e mausoléus que pareciam durar para sempre. O ar estava denso com o cheiro de decomposição, e o único som que podia ser ouvido era o leve farfalhar das folhas que há muito haviam caído das árvores que ficavam de sentinela sobre os mortos. Um grupo de soldados da equipe Rocket, junto com seu líder, o executivo Butch, caminharam pelo cemitério, seus passos esmagando as folhas secas e quebradiças que cobriam o chão. Eles estavam vestidos com seus uniformes pretos característicos, as botas cobertas de lama e sujeira e os rostos escondidos atrás de máscaras escuras. Butch era diferente dos outros. Ele usava um Slithscope preso à cabeça, um dispositivo que lhe permitia ver através da espessa neblina que o cercava. Emitia um brilho suave e verde que iluminava seu rosto, dando-lhe uma aparência quase sobrenatural. Ele examinou a área com um senso de urgência, seus olhos indo de uma lápide para outra. Dê para mim, agora. Butch latiu para um dos soldados que carregava uma pequena pasta. O grunhido rapidamente obedeceu, puxando um pequeno dispositivo prateado e entregando-o ao executivo. Butch conectou o dispositivo ao Slithscope e a névoa começou a se dissipar diante de seus olhos. As lápides e mausoléus apareceram e ele pôde ver os detalhes gravados neles. Ele examinou a área, procurando por algo específico. Ali ele apontou para uma lápide que brilhava com uma luz roxa etérea. É esse mesmo. Os grunhidos observaram com ansiedade enquanto Butch se aproximava da lápide. Ele ergueu a mão e com um golpe poderoso bateu o dispositivo contra ela. O som foi ensurdecedor e a lápide quebrou em 1 milhão de pedaços. De repente, o chão abaixo deles tremeu e um estrondo ensurdecedor ressoou pela área. Os grunhidos deram um passo para trás, com os olhos arregalados de medo, enquanto observavam seu executivo destruir a lápide. O barulho ecoou pelo cemitério, ricocheteando nas paredes dos mausoléus e nas árvores. À medida que os sons das batidas diminuíam, uma Marowak escondida dentro de uma toca abriu os olhos. Parágrafo MAC. No mundo Pokémon, não eram as ferrovias que ligavam terras distantes, pois elas são muito raras e caras para realmente conectarem o mundo. Nem foram estradas, hidrovias ou aviões, pois os dois primeiros estão cheios de treinadores e Pokémons que bloqueiam o movimento, e o último é apenas um pálido imitador. O verdadeiro motor da unidade de sino às Ilhas Orange não é uma invenção do homem, mas um Pokémon que voa ao dobro da velocidade do som e é grande o suficiente para transportar um cavaleiro. Pidgeot não voa a toda velocidade enquanto carrega humanos porque os cavaleiros seriam surpreendidos pelo ar que deslocam. No entanto, eles continuam sendo um método de transporte intermunicipal extremamente rápido, trazendo os treinadores de palete para Lavender em questão de minutos e permitindo-lhes apreciar a vista enquanto seus cabelos são agitados por uma brisa forte. Recentemente, a máquina Oculta Fly foi desenvolvida a partir do DNA do Pidgeot, permitindo que outros Pokémons fossem usados em seu papel tradicional. E as aeronaves modernas podem viajar quase tão rápido quanto um Pidgeot pode com segurança com um treinador. Mesmo assim, Pidgeot continua sendo o mais popular entre as balsas dos céus. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.